Livro de Jonas, capítulo 1, verso 1. Amém? Faltou alguém me perguntou? A palavra de Deus diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado e dormia profundamente. E chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-se e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram: que tipo faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tomando cada vez mais repousante. Respondeu: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por acalmar, alcançar a terra, mas não podiam. Portanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, que não façais cair sobre nós esse sangue, quando a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. E preparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos a tua direção e a tua unção para a palavra desta noite. Nos orienta, Pai querido, naquilo que precisamos aprender de Ti. Eu te peço agora, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, podem sentar, Senhor. A palavra que, todos nós conhecemos, mas cada vez que a gente lê uma palavra na Bíblia, claro que Deus sempre tem alguma coisa nova para nos ensinar, E aqui nós vemos de que Jonas, ele tinha recebido uma responsabilidade dele, Tinha recebido uma ordem do Senhor. O Senhor já havia falado com ele que ele fosse até a cidade de Nínive, Porque a cidade estava em grande pecado. Deus aqui falou, porque a sua malícia subiu até mim. Quer dizer, a cidade estava em favor, pecado. Deus queria salvar aquele povo. Deus queria fazer alguma coisa para aquele povo. E para que Deus fizesse, Deus mandou Jonas fazer isso. Isso aqui é importante, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente não para ver que, às vezes a gente olha assim, uma família, uma casa,
alguém que está lá na maior confusão do mundo e se diz assim, deixa para lá, né? A pessoa está procurando. Mas se às vezes Deus está te tocando para você ir lá fazer alguma coisa por essa família, por essa pessoa, é porque Deus quer salvar essa pessoa, essa família, essa casa. Deus quer salvar, né? Então diz a palavra aqui que Jonas recebeu essa responsabilidade do Senhor de ir até essa cidade e fazer alguma coisa para essa cidade, clamar para essa cidade, quer dizer, orar para essa cidade, pregar a palavra sobre os cantos dessa cidade, fazer aquilo que tinha que ser feito. Mas Jonas resolveu fugir da presença de Deus. Há alguns historiadores que falam que a cidade de Nínive era uma cidade já muito perigosa, muito violenta, era uma cidade de muita violência. E Jonas temeu pela violência e falou, não, eu vou para outro lugar, onde eu vou encontrar mais tranquilidade, fazer a obra do que lá, né? E Jonas fugiu. Diz a palavra de Deus que quando Jonas compra a passagem desse barco e aproveita, né, essa viagem que estava indo para Tarsis, fugindo do Senhor, diz a palavra que o Senhor lança sobre o mar uma grande tempestade para afundar o barco onde estava Jonas. Agora pergunto para os irmãos, o barco com todos aqueles marinheiros ia perecer por causa de um homem. Às vezes nós ficamos pensando assim, meu Deus, eu estou passando uma luta tremenda, uma tempestade tremenda, um horror tremendo, e por quê? Porque às vezes você recolheu alguma coisa na tua vida para causar isso. Às vezes você pôs alguma coisa na tua vida, irmão, e essa coisa muitas vezes que você recolheu aqui era Jonas. O capitão desse navio, quando pôs o Jonas no navio, não sabia o que ele estava pondo no navio dele, né? E se ele soubesse, ele não tinha posto o Jonas no navio, com certeza. O capitão do navio vendeu o ingresso, pegou o Jonas, botou no navio e foi embora. Mas no meio do caminho, lá no meio da viagem, veio a tempestade. Nós vimos que depois ele vai atrás para descobrir o que está acontecendo, o que está errado. Ele descobre Jonas dormindo lá no porão do navio. Isso aqui é importante, irmãos, para nós muitas vezes pararmos para ver o porquê que muitas vezes está se levantando uma grande tempestade na nossa vida. Às vezes nós trazemos alguma coisa para dentro da nossa vida, da nossa casa, alguma coisa, e nós não sabemos o que está acontecendo tantos problemas, tanta coisa muitas vezes. E nós temos que ver que muitas vezes somos nós que não fazemos. O capitão, ele vendeu o ingresso e colocou o Jonas dentro do navio para viajar, mas não viu quem era Jonas, de onde Jonas vinha, por que o Jonas estava indo, indo para Tarsis. Quer dizer, ele não veio procurar saber nada disso, e quase que ele perece. Às vezes você não está sabendo por que você está quase perecendo, às vezes é porque alguma coisa você colocou, alguma coisa você recebeu na tua vida. E é importante que nós vemos também que diz assim, então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Os irmãos sabiam, irmãos, que muitas vezes você está procurando o porquê do mal na tua vida, você está procurando que coisas que aparecem, né? Coisas que é fácil de ver. E às vezes está lá no porãozinho, vai bem escondidinho na tua vida. Às vezes está escondido lá dentro de você, você nem faz ideia. Mas o que é que eu estou fazendo e o que está acontecendo? O que é que está ocorrendo para acontecer tal desastre na minha vida? Por que minha vida está indo de mal a pior? Por que as coisas não estão dando certo? Por que as coisas estão afundando? Irmão, às vezes coisas que nós colocamos, né, na nossa vida, na trajetória da nossa vida, e que ficam como ficou Jonas, escondidinho no porão. Quer dizer, escondidinho no porão da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, coisa que está guardado, que a gente guardou, escondeu lá dentro e não sabe, coisa que a gente não para pensar. Que a gente, quando os irmãos podem ver, quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que você quer saber, o porquê, que você procura nas coisas grandes, coisas aparentes, mas você não procura para ver lá dentro, lá no íntimo, lá no fundo de você, o que é que você fez, o que é que você andou fazendo que causou talvez essa situação.
E nós vemos que Deus tinha mandado essa tempestade para atingir exatamente Jonas, não era para atingir os marinheiros do barco. Os marinheiros que estavam naquele navio olhando não tinham nada a ver com o peixe. Era aquilo ali que Deus queria tirar dali, Deus queria cobrar Jonas. Aqui tem duas versões para nós aprendermos. Uma que muitas vezes nós guardamos coisas, escondemos coisas dentro de nós e não paramos para ver, né? E por isso muitas vezes nós estamos afundando, e outras vezes nós é que estamos causando dano muitas vezes para os nossos. São duas versões aqui que nós aprendemos nessa palavra, irmão. Como nós podemos estar causando dano? Porque muitas vezes, se Deus colocou algo para você fazer e você fugiu da sua responsabilidade, e de repente você está querendo desviar do caminho, né, indo para um outro caminho mais tranquilo, mais fácil, porque às vezes Deus coloca coisas para nós fazermos que às vezes não é muito fácil de fazermos. Lembra da história do mamão lá, do pastor que não comia mamão e acabou comendo mamão por causa que amava a esposa? Às vezes tem coisas que a gente não quer fazer, mas ou você faz, ou você então está demonstrando que não ama, né, a Deus. E aqui Jonas, ele quis fugir. Jonas tinha uma responsabilidade, ir até Nínive, clamar para aquele povo, e ele achou melhor fugir da presença de Deus. E ele estava causando dano para aquele povo que estava no barco, aqueles marinheiros, capitão, todo mundo, ele ia afundar o barco. Às vezes por aí, mas veja que é uma coisa, irmão. Ele estava junto no barco, só que ele estava tranquilo, dormindo. Diz a palavra que o capitão e os marinheiros estavam lá tentando jogar carga fora, fazer qualquer coisa para acalmar aquela tempestade, e de repente pararam para ver, estava lá o Jonas dormindo, tranquilo, né? Ia afundar o barco. Às vezes você também está bem tranquilão. Não, mas eu estou tranquilo, sirvo a Deus, eu estou numa boa. Mas de repente você causou um problema e tua casa inteira está afundando, a família inteira está afundando, o trabalho inteiro está afundando, alguma coisa está afundando, e você não parou para ver. Então são duas versões que nós aprendemos aqui. E diz a palavra do Senhor que então, como diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, nós vemos que através dessa confusão toda que Jonas armou, ainda veio uma coisa boa. Porque os marinheiros daquele navio, o capitão e aqueles marinheiros, quando descobriram que Jonas era hebreu, isto é, era um crente, era um homem que servia ao Senhor, e estava em desobediência, que havia necessidade então de Jonas ser jogado ao mar para acalmar aquela tempestade, eles clamaram então a Deus aqui. E diz a palavra de Deus que quando jogaram Jonas no mar, aquela tempestade acalmou, acabou tudo. E eles temeram a Deus, então eles passaram a crer em Deus. Você vê como é que é, irmão? Todas as coisas muitas vezes cooperam para aqueles que amam a Deus. Aqui diz que quando Jonas é lançado no mar, Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas. E diz a palavra que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Então, a situação de sufoco pela desobediência é só para o Jonas, porque ele havia desobedecido a Deus. Então era só o Jonas que tinha que pagar, né, por aquilo que ele tinha feito errado. Mas como ele estava no barco do capitão e o barco inteiro a pique. Então, olha, irmãos, isso aqui é muito importante para nós analisarmos. Espera um pouquinho. Por que eu estou passando uma luta tão grande? Precisa ver o que você pôs na tua vida, o que você trouxe para dentro de você, aquilo que está lá escondido, muitas vezes na mente, no coração, algo que você fez, que você cometeu, de deixou guardadinho lá, né, escondidinho, quietinho lá dentro. Isso aqui não tem problema, e é isso aí muitas vezes que está causando um dano tremendo na tua vida. Ou então, para você tem que ver muitas vezes o porquê que está o rebuliço, aquela coisa nada acontecendo em volta de você, para ver se não é você mesmo o causador da situação. Porque às vezes você mesmo está causando. Porque Jonas desobedeceu. Então nós temos que ver, espera um pouquinho, eu não desobedeci nada a Deus. Se você não desobedeceu, então você trouxe alguma coisa para dentro da tua vida para causar o problema. Se você não trouxe, você tem desobediência a alguma coisa. E alguma coisa, com certeza,
certeza você está em desobediência. Aí tem mais uma situação. Se você descobriu que você está em desobediência, o que vai acontecer? Você vai se retirar, né? Para fazer um acerto com Deus, porque Jonas, quando foi retirado e colocado no ventre do peixe, foi para fazer um acerto com Deus. Se nós formos olhar o capítulo 2 em diante, nós vamos ver que Jonas, lá dentro do ventre do peixe, ele orou a Deus, ele clamou a Deus, ele pediu perdão a Deus, ele falou com Deus, que Deus tirou ele daquele sufoco. Imagina 3 dias, 3 noites dentro do estômago do peixe. Não deve ser fácil, né? Deve ser horrível. Tem pessoas que dizem que era uma baleia, a Bíblia não fala que era baleia, preparou um peixe. Quer dizer, um peixe especial, com uma boca certa, com um estômago certo para manter o homem. Também não diz que o tamanho que era Jonas, mas seja mesmo que ele fosse pequenininho. É um homem, é grande, né? Se nós formos analisar como é uma baleia, não sei se vocês não sabem, a garganta de uma baleia é muito pequenininha, passa sardinha somente. Passa em grande quantidade, bastante, né? Ela engorda bastante, mas é sardinha, então seria uma baleia. É um peixe que Deus preparou. Então é uma situação que Deus prepara para a pessoa quando ela está em desobediência. E essa situação é só da pessoa, não é para quem está de fora, para quem está ao redor. É só para a pessoa passar. Para que a pessoa faça o quê? Para que a pessoa pare, veja o seu erro, analise o que fez, então possa se consertar com Deus. Então você vê quanta coisa nós encontramos de lição dentro só dessa passagem, só desses versículos que nós lemos, né? Jonas foge da presença de Deus, compra uma passagem, entra no barco em direção a Tarsis, achando que ele está fazendo uma grande coisa. Ele quase que causa um dano tremendo para todos que estavam naquele barco. Aí ele vai dormir. Por que ele vai dormir no porão? Porque ele já estava fugindo, então ele achou que ele, né? Eu estou fazendo do meu jeito e não vai ter problema nenhum. Então ele vai dormir, ele está tranquilo. Às vezes o crente está tranquilo. Não, eu não tenho problema. O circo está pegando fogo em volta dele. E ele está ali dormindo, tranquilo, numa boa. Não há problema nenhum. Mas o que acontece? O problema está porque ele está em desobediência. Então nós temos que analisar o tanto de desobediência para que o circo todo esteja pegando fogo ao meu redor, a situação inteira está se levantando ao meu redor. Será que realmente eu estou certo com Deus para que as coisas estejam acontecendo tudo que está acontecendo? Ou eu trouxe alguma coisa? Então são duas lições aqui. E a terceira, de qualquer maneira, através da desobediência, Deus vai nos cobrar. A palavra de Deus diz que vai nos cobrar. Aqui nós lemos em Provérbios 3 que o Senhor fala a respeito disso, né? De que nós não temos que recusar quando o Senhor está nos instruindo, quando o Senhor está nos cobrando, está nos advertindo, está nos ensinando. Nós temos que aceitar, não é isso? Então Jonas, ele aceitou, ele sabia que ele estava no erro. Quando o capitão conversa com ele, ele já se entrega. Não, o problema está comigo, realmente eu fiz errado. Às vezes a gente não quer admitir que a gente está fazendo uma coisa errada. Às vezes a gente quer ficar quieto, a gente quer ficar na nossa, mas na realidade nós precisamos admitir: realmente eu estou errado, realmente eu cometi coisa que eu não devia. E o barco está indo a pique, está afundando. Muitas vezes a situação está cada vez pior. Então diz o próprio Jonas: pode me lançar no mar que vai acalmar tudo, porque o problema está comigo. Então nós temos que ter consciência das coisas. O problema está contigo, ou o problema você trouxe para você? Ou você trouxe, ou você está causando por desobediência, né? Aí o que acontece? Aí você reconhece o teu erro. Tem pessoas que acham que reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua falta com Deus, está resolvendo o problema. Não é isso, Barão? Eu já reconheci, eu estou errado. Com certeza, eu errei, eu pisei na bola, eu fiz tal coisa, mas, nossa, eu reconheci, agora sim eu tenho paz com Deus. Não, você vai ter que ir para o vento do peixe ainda. Você errou, você vai ter que pagar ainda. Você vai ter que passar um período
E você vai ter que realmente chegar na presença de Deus. Eu imagino o desespero que o Jonas teve quando ficou dentro do ventre do peixe. Até a hora dele ser jogado no mar, tudo bem, ele estava calmo. Na hora que ele foi descoberto, que ele precisou ser jogado no mar, começou o terror. Agora imagina, é jogado no mar, aparece um peixe com uma boca enorme, engole ele fica lá dentro do ventre do peixe. Imagina como é que ficou a cabeça do Jonas. Diz aqui no capítulo 2: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as suas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse: lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas me enrolaram na minha cabeça. Até os fundamentos dos montes de si, até a terra cujos ferrolhos se corroeram sobre mim. Para sempre, contudo, fizesse subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Aqui ele viu que ele estava morto. Da sepultura, ele fala, ele estava morto já. Não havia mais saída. A saída depois você está dentro do ventre de um peixe, no fundo do mar. Já está no mar, Rael, com tristeza, agora dentro do ventre do peixe. Então ele viu, estou morto. Mas ele clamou ao Senhor, e o Senhor tirou ele de lá. Fez o peixe colocar ele na areia, vomitar ele lá na areia, na praia. Então, o que o Senhor queria dele? Queria dar uma correção no Jonas, né? Quando a gente quer dar uma correção num filho, você passa a mão numa varinha, né? Dá uma correção nele, chama atenção. Deus não faz isso, não vem com uma varinha, mas ele pega pesado também. Pega pesado. Às vezes a gente pensa, eu peguei pesado com meu filho. Você não faz ideia quando Deus pega pesado com a gente, né? Deus colocou Jonas dentro do ventre do peixe. Mas Jonas lá, ele reconheceu, então ele orou, ele clamou a Deus. Então, irmãos, isso aqui é muito importante nós entendermos. As coisas muitas vezes está indo tudo tranquilo, mas de repente Deus coloca uma responsabilidade para nós. Você precisa fazer tal coisa. Na hora de fazer, você corre para trás. Não vou fazer essa não. Você corre. Aí você vai causar dano para quem? Para você e para quem está perto de você. Se você corre daquilo que Deus está colocando para você fazer, às vezes a pessoa diz, não, mas eu corri, o problema vem só para mim. É claro que vem só para você, só que você esquece que você convive com outras pessoas, você não vive sozinho. Então o problema vai vir para você e para outras pessoas. Só que naquela hora, as pessoas que estão ao teu redor é que acabam sofrendo. As pessoas que estão ao teu redor é que acabam passando pela luta, né? Então aqui nós vemos essa lição linda, irmão, sobre isso. Aí Jonas é descoberto, ele para. Ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele estava em falta com Deus, mas havia necessidade dele ser descoberto que ele estava errado. Havia necessidade de que viesse isso sobre ele para que ele entendesse o erro dele. Então há um tempo também para que você venha ser descoberto, para que você venha entender que você realmente está errado. Tem um tempo para que você venha ver que as coisas que estão acontecendo é por tua culpa, pela tua falha. Aí depois você para analisar. Eu causei um problema para outras pessoas. Eu estou causando um problema onde eu estou, com aqueles que estão comigo. Reconheceu o teu erro, você vai ter que passar mais um período. Vai ter que lutar. Vai passar por mais uma situação difícil, como Jonas passou. Agora, se caso você não está em desobediência, dá uma olhadinha lá no fundinho da alma, do coração, para ver se você não recolheu alguma coisa para dentro de você mesmo. Às vezes, irmão, nós guardamos lá alguma coisinha que não agrada a Deus.
A gente guarda aquela coisinha lá, né? Como a gente sempre fala aqui, as grandes coisas é fácil da gente ver, a gente não tropeça, a gente não cai pelas grandes coisas. Não cai em pecado pelas grandes coisas. Por quê? Porque as grandes coisas é fácil de ver. Tanto que vocês vejam aqui na história que o capitão saiu, né, com o navio, começou a viajar, e a tempestade veio. O que o capitão pensou, eles marinheiros? Vamos aliviar a carga. Começaram a jogar uma coisa ou outra fora, mas ninguém lembrou do Jonas. Ninguém lembrou que o Jonas estava lá no porão, dormindo quietinho. Depois de tanto procura, que eles descobriram que o Jonas estava lá escondidinho. Às vezes você está aí jogando um monte de coisa fora, acusando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, esquece que estava lá uma coisinha guardadinha lá dentro de você, lá no fundo final. Então é isso que nós temos que prever. Amém, Jesus? Então vamos ficar em pé e vamos falar com Deus, irmão, para que Deus possa estar nos mostrando, né? Porque Deus, Ele acabou mostrando. Jonas, você está em erro. Mostrou para o capitão também, isso é importante, capitão. O problema que está acontecendo com o teu navio é por causa do Jonas. Porque o Jonas está aí escondidinho, dormindo no porão. Então, como Deus também mostrou para o Jonas, mostrou para o capitão, Deus vai mostrar para você hoje. Amém? Por que às vezes eu estou passando certas lutas, dificuldades? O que está acontecendo? Porque às vezes nós precisamos saber o porquê que está acontecendo. Mas o que está acontecendo, nem sempre, irmãos, é só porque Deus quer te judiar. Deus não quer te judiar. Não existe mal sem causa, existe? Todo mal tem uma causa. A própria palavra de Deus diz que todo mal tem uma causa. Não existe mal sem causa. Então não existe nada que você esteja enfrentando que não exista uma causa. Ou você provocou, trouxe para dentro de você, ou você não está de acordo com a vontade do Senhor. Pisou na bola. E aí Deus está te cobrando. Amém? Vamos orar ao Senhor. Fala com Deus agora e diga: Senhor, mostra para mim o que está acontecendo. Por que está tudo se levantando? Por que está acontecendo isso? Porque às vezes, irmãos, a gente quer saber. E há uma necessidade. Se você não descobrir, afunda tudo, né? Nem sempre você está passando por esse tipo de luta, essas dificuldades. Mas quando está, você precisa saber o porquê. Glória a Deus, quando nós estamos com a vida tudo em paz, tudo tranquilo, né? Nossa, não tem coisa melhor. Mas de vez em quando vem uns abalos que você fica sem saber a saída, sem saber para onde vai. Então há uma necessidade de entender. Às vezes você sabe já, às vezes você não, mas eu sou eu mesmo, o problema está comigo mesmo. Às vezes você já sabe, mas você não quer admitir. Tanto que Jonas sabia, mas ele não queria admitir. Mas o coitado do capitão do navio não sabia, não. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, eu busco em Ti agora, Senhor, meu Deus, pela revelação da Tua palavra. Pai, essa palavra muito linda, maravilhosa, rica em ensinamentos. A história do Jonas. Quando Jonas é descoberto no porão daquele navio lançado no mar, e vem aquele peixe, traga Jonas, e então lá no ventre do peixe ele clama ao Senhor, e o Senhor salva a vida de Jonas. Oh Pai querido, às vezes, Senhor meu Deus, nós estamos mais ou menos com a vida de Jonas, causando dano para outras pessoas e muitas vezes para nós mesmos. Então eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que venha abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender, Pai querido, o porquê, qual é a razão, muitas vezes, da grande tribulação, da grande tempestade, que muitas vezes estamos enfrentando, passando no dia a dia. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai querido, abre o nosso entendimento, porque a Tua palavra diz, Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 33:3, clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai querido, às vezes nós não sabemos,
Não sabemos se nós mesmo trouxemos alguma coisa para dentro de nós e está causando todo esse transtorno, ou muitas vezes porque nós estamos em rebeldia, fazendo coisas que não te agradam, Pai querido. Muitas vezes até estamos sabendo, mas não conseguimos ainda admitir. Então eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, que eu esclarecer venha agora de ti. Ó Espírito Santo do Senhor, abre o nosso entendimento para que possamos compreender, Senhor. Então saímos dessa situação. Jonas clamou no ventre do peixe. O Senhor coloca o peixe para colocá-lo lá na praia. O peixe vomita Jonas lá na praia. E Jonas sai de lá, sabendo que ele já estava praticamente morto. Ele fala da sepultura, ele sai. Oh Pai querido, muitas vezes, Senhor, nós achamos que não há mais saída. Parece como a vida do Jonas, já estamos no fim, mas o Senhor sempre tem uma saída para nós. Então eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, coloca as tuas mãos, Senhor, sobre a tua igreja. Coloca as tuas mãos sobre cada filho teu que aqui está, Pai, e abre o entendimento. Eu te peço agora, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.